Olá, queridos alunos, boa tarde, tudo bem com vocês? Nós começamos na aula passada a falar sobre os climas, né? Mas nós iremos começar um novo assunto hoje, depois nós iremos continuar o clima. Nós iremos falar hoje sobre relevo, tá bom? E nós iremos usar a mesma metodologia. Vocês irão assistir essa aula, depois tem um segundo vídeo respondendo questões. E essas mesmas questões são as questões que estão lá na atividade para vocês. Repito, para vocês pegar aquelas atividades, responderem, porque elas já são as revisões para a nossa prova, tá bom? Então, desde já comecem a responder, deixem separadinho no caderno de vocês todas essas atividades, porque e já com respostas, né, que eu estou dando as respostas no vídeo, porque ela servirá de base para fazer a prova de vocês. Então, se você responde todas as atividades já com gabarito, né, já respondida por mim, e você tem isso organizado no seu caderno, no dia da prova você não vai ter dificuldades de encontrar a resposta, tá bom? Então, fica a dica, por favor, capricha aí nas atividades, tá? Tá, então nós vamos falar sobre o relevo terrestre, que ele é a gente vai ver já, nós iremos ver em breve o conceito de relevo, mas nós estamos vendo nessa imagem várias formas de relevo existentes, né? Nós não iremos trabalhar todas elas, né? Mas nós temos aqui embaixo uma depressão, ao lado à esquerda nós temos um planalto, nós temos uma região de planície, colina, montanhas, cordilheiras, serras, vales, enfim, são muitas formas de relevo e que nos rodeiam constantemente. Quando a gente vai passando por vários lugares da nossa cidade, ou se você viajou para outro lugar, você percebe que existe uma diferença de paisagens e dentro dessas diferenças de paisagens você tem a diferença de relevo, né? Existem lugares mais altos, mais baixos, mais planos ou mais acidentados. Então, o relevo é algo que está muito presente em nosso dia a dia e é muito visível para nós. E aí, ó, as formas do terreno que nós percebemos, né, na paisagem, nós chamamos isso de relevo. Então, o que é relevo? Segundo o livro de vocês, né? São as formas do terreno que percebemos na paisagem, né? As modificações, a diferença de altura, de formas, nós chamamos isso de relevo, tá bom? E o relevo terrestre, ele influencia muito no nosso dia a dia. Porque quando nós vamos colocar nossas atividades humanas em prática, nós precisamos levar em consideração o relevo. Se é um lugar baixo, se é um lugar elevado, se é um lugar de difícil acesso, um lugar íngreme, se é um lugar acidentado, o contorno de uma rua para construir um prédio, uma casa, tudo aquilo que nós vamos fazer e planejar de alguma forma tem uma influência do relevo da região, né? Você não vai você pode até fazer isso, como lá no Rio de Janeiro se faz, colocar uma casa em cima do morro, mas você sabe que ali você tem um grande risco, por exemplo, de ter desabamentos. Se você coloca num lugar muito baixo, muito próximo do rio, por exemplo, né, numa planície, você sabe que ali pode alagar. Então, é, esse estudo, esse conhecimento do relevo influencia muito na nossa vida, tá bom? E aí, para superar essas dificuldades, o ser humano tem criado formas mais modernas para superar. A engenharia está aí, existem muitas soluções da engenharia para conseguirmos ter uma boa qualidade de vida, mesmo diante de um relevo que muitas vezes não era adequado para a construção. Então, mas mesmo com toda a tecnologia, o relevo ainda impõe suas limitações ao ser humano. Peço perdão pela escrita aí, tá? Montanhas não é com NMHS,
É NHAS, tá bom? Perdão, foi um erro de digitação. Tá? As montanhas são formas de relevo de maior altitude e de encostas íngremes. O que, que é isso? São bastante inclinadas, tá? Então, quando você vê uma grande elevação que tem uma grande parte inclinada, nós estamos falando de montanhas. Então, as montanhas são as maiores formas de relevo em termos de altura, né, e mais inclinadas da superfície terrestre, tá bom? E aí, quando nós temos um conjunto de montanhas juntos, nós chamamos isso de cadeia de montanhosa, cadeia de montanha, ou cordilheira. Grave bem esse nome, tá bom? Cordilheira é o nome mais comum para a gente usar, ou cadeia de montanhas, tá? Cadeia montanhosa. Então, quando nós temos um conjunto de montanhas, nós chamamos de cordilheira, ou cadeia de montanhas, ou cadeia de montanhosa, tá bom? E aqui no nosso próximo a gente, no hemisfério sul, nós já vimos os nossos continentes, né? No continente da América na América do Sul, nós temos uma grande cordilheira, ou seja, um grande conjunto de montanhas que nós chamamos de Cordilheira dos Andes, tá? Que está praticamente toda a borda, a gente vai, perdão, está em toda a borda do continente americano do Sul. A gente vai já ver o mapa mostrando, tá bom? E nós temos, por exemplo, também a Cordilheira do Himalaia, que fica na Ásia, né? Que possui o ponto mais elevado do planeta, que é o Monte Everest, com 8.848 metros de altura. Então, podem imaginar aí a altura, tá? Tá, aí nós temos uma imagem da Cordilheira dos Andes. Percebam a grandiosidade que é a Cordilheira dos Andes. É um lugar que eu particularmente pretendo conhecer um dia, de que eu ganhar dinheiro, tá? Eu irei na Cordilheira dos Andes. E aí nós temos é, grandes belezas nessa região, né? E também uma riqueza histórica muito grande, né? Os maias, os astecas, a cidade de Machu Picchu, que nós já vimos falar provavelmente, estão localizadas nessa região da Cordilheira dos Andes. Então é um lugar belíssimo, dá para perceber pelas imagens, né? Então, e com muitas riquezas para a gente explorar, tá? E aí nós temos aí do lado esquerdo, deixa eu ver se eu aqui, ó, toda essa região aqui assim que eu estou marcando é a região, né? Tá vendo aqui que está marcado de amarelo em volta à esquerda, é a região que fica a Cordilheira dos Andes. Então, toda a nossa, de um lado tem o Brasil aqui, né? À direita, vocês estão percebendo aqui, e à esquerda nós temos na borda do continente a Cordilheira dos Andes, ok? Então vamos lá. Então percebam onde é a Cordilheira dos Andes aí, tá? E aí nós temos que falar, quando a gente fala de relevo, de uma diferençazinha muito importante, né, para essa questão de nós entendermos o relevo, tá? Existe uma diferença de altura e de altitude. A gente acha que é a mesma coisa. Quando eu falo para você que eu tenho 1,72 m de altura, que é minha altura, né? Eu estou dizendo que lá da base do meu pé, né, da sola do meu pé, até a ponta da minha cabeça, eu tenho 1,72 m de altura. Quando eu digo para vocês que um prédio, por exemplo, no centro da cidade, tem 50 metros de altura, eu estou dizendo que lá do chão, né, de onde eu estou observando o prédio, até a ponta do prédio tem 50 metros de altura. Então a referência da altura é a base, né, do corpo, tá? Seja um prédio, seja uma montanha, seja o seu corpo, né? Você, a altura da escola, a altura de uma parede, enfim. Já a altitude é a medida que nos permite conhecer a elevação das diferentes formas de relevo em relação ao nível do mar. Então, a diferença é que
A diferença de altura, principalmente aqui, a altura leva em consideração a base, né? Repito, comparando com o nosso corpo, você tem a sola dos pés até a ponta da sua cabeça, essa altura. Mas você pode estar a 100 metros acima do nível do mar, acima da linha do mar. Suponha que você esteja numa cidade alta, é, como Pedro II ou como Tianguá. Pronto, Tianguá é melhor, né? Lá tem 600, se eu não me engano, 600 metros de altitude. Ou seja, está a 600 metros acima do nível do mar. A referência, quando você fala de altitude, é o nível do mar. Não quer dizer que a montanha lá tenha 600 metros de altura, não. Ela tem 600 metros de altitude. Ela está a 600 metros acima do nível do mar. Então, o nível do mar, nesse caso, é o marco zero da altitude, ok? E aí eu trouxe para vocês uma imagem, tá? O que é a diferença, ó? Percebam que aqui do lado, ó, opa, deixa eu ver, passei sem querer. Nós temos aqui, ó, o que é a altura. Percebam, ó, aqui é a altura desse monte, que vai aqui desde aqui da parte de baixo até a pontinha aqui assim da seta, ok? Pronto. Aí na mesma imagem tem aqui, ó, o nível do mar. Percebam que o nível do mar ele está é o número zero e a referência aqui, ó, a ponta dessa montanha é com relação ao nível do mar. Então existe uma diferença, ó. Sempre a diferença é que, repito, a altitude tem uma relação com o nível do mar. Ficou claro para vocês? Qualquer dúvida, tirem comigo depois, tá bom? E nós temos os planaltos, né? Que são superfícies irregulares que possuem vários formatos diferentes, né? E a gente vai trabalhar apenas três deles, tá? Os morros, que são formas de relevo com topos arredondados, a gente já vê por aqui com muita frequência, né? Ó, vamos subir o morro, né? Eles têm uma altitude entre 300 e 900 metros de altitude, de altura, tá? É de altura, tá, pessoal? As serras, que são formadas são geralmente alongadas, com fortes desníveis, cujas altitudes, perdão, podem variar entre 600 e 3.000 metros de altitude, ou seja, com relação ao nível do mar. Perdão, com relação ao morro, eu errei. E chapadas são formas de escarpas com topo plano, que são constituídas em grande parte por camadas de arenito e em geral situam-se em altitudes acima de 600 metros. Tá? Então lembre-se, morros 300 a 900 metros de altitude. As serras são formas alongadas que estão geralmente a 600 a 3.000 metros de altitude. E chapadas são formas que estão em média acima de 600 metros. E aí vou mostrar para vocês uma imagem para mostrar mais ou menos, ó, procure os morros, as serras e as chapadas na imagem, tá bom? Tá aqui, ó. E aqui, ó, eu vou destacar para vocês, ó, os morros, né? As chapadas, tá? E as serras. Opa. Opa, tá aqui. Então percebam a diferença na imagem, fica muito claro a diferença de altura entre eles, tá bom? E planícies, estamos acabando. São áreas geralmente que apresentam superfícies pouco elevadas, sem grandes desníveis no terreno, né? Geralmente estão associadas ao processo de sedimentação, ou seja, de acúmulo de material, tá bom? E aí nós temos um exemplo, né, de uma planície, uma área plana e que recebe muitos sedimentos, muitos materiais para e que compõe essa planície, tá bom? Então, até a próxima. Fique com Deus.